Vamos para o livro de Levítico, chegamos ao capítulo 24 e tivemos a oportunidade, na última mensagem sobre este livro, de estudarmos juntos, capítulo 24, os 9 primeiros versículos. Levítico, capítulo de número 24. Nos 9 primeiros versículos, o que foi que nós vimos? Encontramos instruções dadas pelo Senhor a Moisés, relativas às luzes no tabernáculo, às suas lâmpadas, e também ao pão do santuário, ou aos pães da proposição. E nós percebemos juntos que uma das mensagens que o Senhor estaria enviando para os filhos de Israel naquele tempo, por meio da provisão do óleo para que as lâmpadas permanecessem acesas para sempre, e a substituição dos pães para que sempre estivessem diante do Senhor, de que a grande mensagem sobre as luzes acesas e a comida sobre a mesa é de que o Senhor sempre estaria providenciando para o seu povo aquilo que eles necessitariam para sempre comparecer perante Ele e ter comunhão com Ele para todo sempre. Agora, toda essa sessão de Levítico que vimos repetidas vezes, ela busca enfatizar a santidade de Deus. E nós vimos que a santidade de Deus tem sido enfatizada de várias formas, por meio de mandamentos muito rígidos sobre os festivais que deveriam ser celebrados e o povo deveria, todo o povo, participar. Vimos também por meio das exigências que o povo precisava cumprir quando fosse oferecer sacrifícios, as demandas também sobre os sacerdotes, de como eles deveriam administrar esses sacrifícios, as formas pelas quais eles deveriam também dar segurança ao povo de Deus, de que os sacrifícios estavam sendo realmente aceitos, e portanto a comunhão estava sendo restaurada, jamais quebrada, e o povo então saía perdoado e com o sentimento de que estava salvo pelo Deus vivo. E a passagem que nós vamos ver hoje em Levítico 24, a partir do versículo 10 até o final, vai acentuar ainda mais o tema da santidade de Deus, mas agora não tanto por meio das instruções cerimoniais que nós estávamos vendo, mas você vai notar isso por meio de mais uma história que está entrelaçada aqui no livro de Levítico, por meio de instruções morais que seguirão essa história, que vai nos oferecer até mesmo as penalidades que deveriam ser aplicadas caso certas ações tomadas pelos homens em Israel, pelas mulheres em Israel, pelos jovens de Israel, quebrassem a lei de Deus, sendo imorais e criminosas. Então, eu vou fazer como sempre, lendo com vocês a passagem, e eu vou apresentar a sua divisão natural. Ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas, observem, ela vai começar nos versículos 10 a 12. Eu vou ler para vocês, Levítico 24, versos 10 a 12. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Aqui você tem a história contada, versículos 10 a 12. Não é de longe uma história tão familiar quanto a que nós conhecemos em Levítico 10, a famosa história de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho na presença do Senhor. Também não é de longe uma história tão familiar quanto aquela do bezerro de ouro que vimos no livro do Êxodo. Mas vocês devem ter percebido que é uma história muito parecida com essas duas.
muito semelhante. E ela vem em um contexto também muito semelhante ao contexto dessas duas histórias anteriores, em Êxodo e em Levítico 10. Também é uma história triste, muito triste, ocorrida no meio do povo de Deus. Então, na segunda parte, nos versículos 13 a 22, nós vamos encontrar a instrução. Com base nessa história, vemos então a palavra do Senhor chegar a Moisés com a visão ou instrução que deveria ser transmitida, passada para o povo de Deus. Observem, versos 13 a 22, a leitura mais extensa. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal, o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro, como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nesta parte mais longa, onde você tem uma instrução dada por Deus a Moisés, o que é que nós vemos? O Senhor está ditando, por meio de mandamentos, o que deveria ser feito no caso daqueles que blasfemassem o seu nome. Então ele prossegue falando a Moisés sobre as leis de santidade na terra de seu povo, no lugar de seu povo, e nós vamos ver isso logo mais com alguns detalhes. Finalmente, você vai perceber então, no versículo 23, a resposta do povo de Deus ao mandamento do Senhor. Observem, então, falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus havia dado a instrução, o mandamento de como esse pecado deveria ser tratado, de blasfêmia contra o seu nome, e a situação descrita na história leva a esse final triste para aquele jovem que blasfemou contra o nome do Senhor em meio a uma briga com um israelita. Então, irmãos, aqui nós temos as três partes desta passagem final de Levítico capítulo 24, que nós pretendemos tratar juntos esta noite, expor esta noite. É uma passagem difícil, de fato. Esta é a passagem que fala da famosa lex talionis, ou a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Na verdade, talião vem do latim, talionis, que significa lei de tal tipo, lex lei, talionis, tipo. Veja, a ideia do termo lei de talião era determinar que uma ação devidamente praticada, ela deveria ser tratada ou julgada com a mesma proporção daquilo que a pessoa fez contra outra. Era uma lei de reciprocidade justa, de crime, penalidade e então aplicação da justiça. Era uma lei muito comum nos dias de Moisés, ou anteriormente a ele. Você vai ter Hammurabi, rei da Babilônia, estabelecendo o famoso Código de Hammurabi,
e aplicando a lex talionis em determinados casos onde a reciprocidade ela deveria ser aplicada de acordo com a penalidade ou o crime cometido. Então, o grande desafio para nós é entender o seguinte aqui: como podemos tratar essa lei ensinada pelo Senhor e que deveria ser aplicada nos dias de Moisés e que era muito comum entre os povos do Antigo Oriente Próximo, naquele tempo, à luz do ensinamento do nosso Senhor Jesus nas páginas do Novo Testamento. A grande questão é: estaria esse ensino de Levítico 24 de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, a respeito de dar a outra face para aquele que nos bate e nos fere? O que devemos fazer com a ordem de Deus para punir com a morte aquele que blasfemasse o seu nome? O que devemos fazer com a pena de morte por blasfêmia, que era algo muito comum até a Idade Média? Você pode ver isso. Como funcionaria hoje a aplicabilidade da lex talionis, ou da lei de Talião? Então nós vamos olhar a passagem mais uma vez, agora com um pouco mais de detalhes, estudando-a em suas 3 partes. Esse é o nosso objetivo, tentando responder pelo menos a maioria das perguntas que surgem legitimamente quando nós observamos essa passagem. Eu acredito que nós podemos hoje trabalhar pelo menos os pontos mais significativos. Por vezes nós ouvimos falar muito sobre a lei de Talião, e os professores do direito gostam de citar Levítico 24 para falar sobre essa lei, mas via de regra, muitos a interpretam de forma errada, fora do contexto, dizendo que era uma lei muito dura, muito brutal. Mas será que esse era o propósito de Deus quando ensinou estas coisas para o seu povo Israel? Então vamos olhar primeiro para a história, vamos lá. Na história você tem o seguinte, veja, há um meio israelita que entra numa briga com um israelita no acampamento. Ele era meio danita, veja, ele era meio israelita, pertencente à tribo de Dan, e ele era meio egípcio, da parte de seu pai. Então, nessa briga que eles travam, a história diz que esse meio israelita, ele vai amaldiçoar ao Senhor. Ele vai blasfemar o nome do único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Ele vai quebrar um dos 10 mandamentos da lei de Deus, das 10 palavras que ele entregou para Moisés no Sinai: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Mas em violação de outras leis que já foram dadas explicitamente a Israel, ele também se envolve quando trava essa briga e ele usa indevidamente o nome do Senhor. Na verdade, o texto é claro, diz que ele vai blasfemar, amaldiçoando o nome de Deus. E ele faz isso, observem, no exato contexto em que Deus estava explicando ao seu povo, aos seus sacerdotes, como os sacrifícios deveriam ser oferecidos, e tudo isso dizia respeito à maneira como ele queria ser tratado, como ele deveria ser tratado, porque ele é santo. Então, irmãos, essa passagem é, de certa forma, exatamente semelhante ao episódio do bezerro de ouro no livro do Êxodo. O que acontece no contexto da história do bezerro de ouro? Lembrem-se, o que o Senhor estava ensinando ao seu povo Israel, naquele momento, que Ele é o único Deus, que somente Ele deve ser adorado, e Ele deve ser adorado somente da forma que Ele diz que deve ser adorado. E o que foi que os filhos de Israel fizeram? Assim como Deus está ensinando a eles
eles agem como Deus determina para eles, não. Eles desobedecem, eles adoram outro Deus de acordo com os seus próprios princípios, desejos, disposições, e eles quebram diretamente um mandamento claro, dado por Deus, que eles ouviram com os seus próprios ouvidos. O que é que Deus faz nesse episódio do bezerro de ouro? Ele traz julgamento sobre eles. Então você tem uma história, você tem uma instrução, você tem um julgamento. Mas nós já passamos também em Levítico por outro episódio, a história de Nadab e Abiú, vocês lembram? Levítico capítulo 10. E ela acontece bem no contexto em que Deus está dizendo aos sacerdotes que eles nunca deveriam fazer do tabernáculo, Santo dos Santos, nada que Ele os instruiu para não fazer. Eles não deveriam fazer nada que Ele não os tivesse instruído a fazer. Em outras palavras, os sacerdotes não poderiam improvisar. Eles deveriam fazer exatamente o que o Senhor os ordenou. E o que é que a história então também nos lembra, irmãos? Nesse mesmo contexto, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, fazem algo que Deus não havia ordenado. Eles oferecem fogo não autorizado. A referência é a um fogo estranho na presença do Senhor, no altar do Senhor. E o que Deus faz com eles? Deus traz julgamento. Eles são julgados e mortos. No episódio do bezerro de ouro, milhares morrem. No episódio dos sacerdotes Nadab e Abiú, ambos morrem. E qual é então o ponto dessas duas passagens para nós? Sendo santo, como ele é, Deus estava dizendo que ele não poderia ser desprezado. Deus não poderia ser menosprezado. Ele estava lembrando que ele é perigoso e que comparecer e permanecer em sua presença é algo extremamente perigoso. E a ironia dessa verdade é a seguinte, meus irmãos: se nós não entendemos o quanto Deus é santo e, portanto, sendo nós pecadores, ao nos aproximarmos dele, estamos fazendo algo extremamente perigoso, jamais entenderemos o significado da sua graça sobre nós. Jamais entenderemos o significado da graça de Deus sobre nós, se nós não passarmos primeiro por esse caminho. Deus é santo, nós somos pecadores. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sem santidade, ninguém verá Deus. E, portanto, aproximar-se dele é algo para o homem extremamente perigoso. Agora, porque esta história, ela foca no julgamento de Deus, caindo sobre um jovem que blasfemou o nome do Senhor, a indicação é a mesma. Moisés queria que pudéssemos, como povo de Deus, ver que este Deus perigoso, porque é santo e nós somos pecadores, é o Deus também da graça e da misericórdia. Porque mesmo que este pecado estivesse acontecendo no acampamento de Israel, Deus em sua misericórdia ainda estava dando os seus mandamentos, a sua lei para o seu povo, e ele ainda continuava a fornecer formas e maneiras para que eles alcançassem um perdão para os seus pecados. E assim, meus irmãos, embora ele de fato trate com juízo mortal a atitude deste jovem que amaldiçoou o nome do Senhor e blasfemou contra o Senhor, a magnitude da sua graça é esclarecida. Por que razão? Porque ele não traz juízo sobre todo o acampamento, ele não traz juízo sobre todo o arraial. E certamente ele poderia ter feito isso, porque ele não poderia ser desprezado por absolutamente nenhum deles. Ele deveria ser tratado como santo. E a história
que relata o ato pecaminoso desse jovem, serve simplesmente para destacar a verdade que foi já abordada e esclarecida por Deus por meio de tantas leis, rituais ou cerimoniais para o povo de Israel. Mas eu ainda queria que você percebesse o seguinte, que esse jovem não se torna vítima de um tipo de justiça justiceira, por assim dizer, da parte do povo. Ele não foi pego como aquele estuprador que às vezes é encontrado na rua pela população, e porque as leis do nosso país são injustas e não aplicam corretamente a penalidade a crimes hediondos, eles então matam aquela pessoa da pior forma, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Veja, não é isso que acontece. Você sabe, veja que ele era meio egípcio e meio israelita. E então, eles não disseram assim, veja, a mãe dele era danita, era de Dan, e isso não significa nada para nós. Você vai perceber que ele primeiro é levado à prisão, versículo 12, para que então pudesse ser julgado justa e corretamente. Não é como se eles dissessem assim, vocês sabem, ele não é israelita de fato. Ou, se nós pudéssemos aqui fazer uma comparação, ele não é brasileiro de verdade, ele é de Buenos Aires, ele é argentino, a gente não gosta deles, então vamos tratá-lo diferentemente. Não. Veja, a origem dele não estava indicando algo sobre o caráter dele. Ele fazia parte do povo. Sendo estrangeiro, ele deveria receber o mesmo tratamento do natural. Sendo meio israelita, da mesma maneira. Mas o que está acontecendo aqui, nós precisamos lembrar, é algo que começa pela decisão certamente tomada por sua mãe. Veja, ele era filho de uma mulher israelita, sua mãe se chamava Selomite, ela era da tribo de Dan, mas ela havia se casado com um egípcio. A sugestão é que já havia um envolvimento com um tipo de adoração falsa, uma tentação muito comum no meio do povo, seguir atrás de outros deuses. Aquele jovem não era apenas filho de um egípcio, que talvez não tivesse recebido orientação adequada sobre a adoração verdadeira do Deus único, vivo e verdadeiro. Mas talvez a sua mãe não tivesse sido fiel em direcioná-lo para a adoração correta. Mas mesmo assim, observem, os filhos de Israel não infligem justiça vigilante com suas próprias mãos a esse jovem. O verso 12 deixa claro, eles primeiro o levam à prisão. Eles o deixam recluso e esperam para ver o que Deus lhes dirá para fazer com ele, pelo pecado que cometeu, por ter amaldiçoado o nome do Senhor. O que Moisés estava então querendo ensinar com essa história inspirada? Moisés estava registrando que a pena de morte que deveria ser aplicada àquele jovem não seria jamais o ato de uma multidão fazendo justiça com as suas próprias mãos, o que seria uma injustiça, mas seria o resultado de uma penalidade designada por aquele que é todo sabedoria, um Deus santo, justo e reto, que julga os céus e a terra. E embora nós mesmos possamos sentir incômodo ao lermos esta passagem e ao ouvirmos esse pronunciamento, lembrem-se, ele é pronunciado sobre esse jovem, e devemos lembrar que não foi a aplicação de uma justiça pela multidão, tomando um jovem e fazendo de forma injusta um juízo, não. É Deus dizendo como esse pecado deveria ser tratado no meio do seu povo. E neste caso, então, nós nos perguntamos, mas Senhor, parece uma penalidade tão dura,
uma penalidade tão severa. Mas Deus queria que não esquecêssemos o caráter do justo juiz. Então vocês têm aqui a história. Este jovem sai e blasfema o nome de Deus, ele amaldiçoa o nome de Deus dentro do acampamento de Israel, ele é colocado sob custódia pelos israelitas para ver o que Deus então iria mandar fazer com ele. Aí vem as instruções, vocês já leram comigo. Dos versículos 13 a 22, observe, em segundo lugar, vem o Senhor a Moisés e diz: tira o que blasfemou para fora do arraial. Verso 13: e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Deixa eu tentar guiar você agora rapidamente por pelo menos 7 coisas que Deus aqui realiza e nos ensina nos versículos 13 a 22. Veja, primeiro, nos versículos 13 a 16, primeiro de tudo, observem, nos versículos 13 a 16, Deus deixa claro que blasfemar contra o seu nome requer a morte. Que o que blasfemasse contra o nome de Deus merecia ser morto, porque insultar, amaldiçoar ou blasfemar o nome de Deus é acumular desprezo e escárnio sobre o Deus que nos criou. No caso de Israel, o Deus que libertou o seu povo do cativeiro, o Deus que salvou o seu povo para a sua glória, e portanto é merecida a morte para quem faz tal coisa. Quem disse isso? O Deus Santo, Santo, Santo. É por essa razão, irmãos, que quando Deus fez o pacto das obras com Adão, lembrem-se em Gênesis capítulo 2, versículo 15, uma penalidade severa seria aplicada caso Adão não cumprisse os termos do pacto. Vocês lembram? No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Na língua hebraica, literalmente, morrendo morrerás. A morte não seria apenas física, mas de consequências eternas. Não somente a morte para o corpo, mas também a morte para a alma. Tamanha seria a penalidade pela desobediência de Adão. A pergunta é, mas por quê? Porque tomar do fruto da árvore que Deus havia ordenado que não fosse tomado seria insultar o nome daquele que criou homem e mulher. Vocês entendem a proporção de tudo isso? Às vezes a gente acha que tudo isso é muito radical, mas ninguém gosta de ver o seu nome sendo usado de qualquer maneira. Ninguém gosta de ouvir que estão falando mal de você mesmo, de seu nome, ou usando o seu nome da forma errada. Imaginem aquele que criou o mundo e nos fez a sua imagem e semelhança, e que é santo. Mark Jones diz algo interessante. Ele escreveu certa vez que quando os nossos primeiros pais tomaram aquele fruto proibido, eles quebraram todos os mandamentos da lei de Deus. Eles quebraram cada um dos 10 mandamentos quando eles desobedeceram, tomando o fruto que Deus disse: não comam dele. E Deus então atribuiu a pena de morte para tamanha blasfêmia. A pergunta é: quais mandamentos Adão quebrou no jardim quando ele e sua esposa comeram da árvore que Deus ordenou que não comessem? Jones vai dizer que Adão e Eva quebraram cada um dos 10 mandamentos, e não apenas um ou 2 mandamentos específicos. Primeiro, ele vai dizer que em sua incredulidade, os nossos primeiros pais quebraram o primeiro mandamento. O primeiro pecado de Adão foi a incredulidade.
Ele falhou em amar a Deus e, em lugar disso, demonstrou um amor próprio pecaminoso. Ele estava buscando a sua própria satisfação. Seu pecado incluiu, portanto, incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho, presunção e covardia. Ele também falhou em depender do Espírito Santo. Mas ele também quebrou o segundo mandamento. Continua Jones. Deus deveria ser cultuado de uma maneira específica, que incluía aquilo que Adão for ordenado fazer, bem como aquilo que for ordenado não fazer. Mas Adão transgrediu as leis da correta adoração. Adão tolerou a falsa religião e, como profeta, sacerdote e rei, não guardou o templo de Deus. Adão deveria ter esmagado a cabeça do dragão, mas ele se aliou ao dragão. Ele também quebrou o terceiro mandamento. Como filho de Deus e alguém que carregava a imagem de Deus, Adão trouxe desonra ao seu pai. Deus deveria ser honrado por meio daqueles que carregam o seu nome. Além disso, a palavra de Deus, a palavra com a qual falou a Adão e o alertou, não foi reverentemente usada por ele. Ele fracassou em falar a teologia verdadeira para a serpente. Adão quebrou o quarto mandamento da lei de Deus. Isso o impediu de entrar no descanso sabático eterno. Ele deveria, como nós, se esforçar para entrar no descanso de Deus, conforme Hebreus 4, mas ele não descansou em Deus quando permitiu que sua esposa comesse da árvore que ele fora ordenado não comer. E ele pôs em jogo o seu descanso eterno, o que é uma violação do quarto mandamento da lei de Deus. Adão quebrou o quinto mandamento, não honrando seu pai. Seus dias teriam sido prolongados caso ele tivesse feito isso. Adão quebrou o sexto mandamento, tornando-se um assassino perverso, assim como Satanás quando pecou contra Deus. Ele tinha para com sua posteridade o dever de lhes garantir a vida, mas ao invés disso, trouxe para sua descendência morte. Ele quebrou o sétimo mandamento, não mostrando amor para com sua esposa, quando permaneceu calado e deixou que ela falasse com o diabo. Ele deveria ter protegido Eva, mas ele não fez isso. Ele quebrou o oitavo mandamento, permitindo que sua esposa furtasse, tomando aquilo que não era para tomar, e Adão participou do furto. Ele quebrou o nono mandamento, se tornando como um pai da mentira, falhando em falar a verdade sobre Deus e defender a bondade de Deus quando foi questionado. Adão deveria ter rebatido as mentiras de Satanás, mas ele permitiu que a mentira fosse propagada quando deixou que Eva tomasse do fruto e comesse e desse também para ele e ele comesse. Por fim, Adão não se contentou com a sua própria situação e, portanto, ele quebrou também o décimo mandamento. No final de tudo, ele estava descontente. E Santo Agostinho diz que, certamente, o maior de todos os pecados cometidos por Adão foi cobiça. Ele não estava contente com aquilo que Deus havia dado a ele, ele cobiçou aquilo que Deus havia proibido para ele. Veja, irmãos, tudo isso explica porque a apostasia do nosso primeiro pai foi tão má e blasfema. Ele não cometeu apenas um simples equívoco, mas ele pecou deliberadamente contra Deus e contra o seu próximo. E em sua incredulidade, ele quebrou todos os mandamentos de Deus e não apenas um. Irmãos, em nosso próprio pecado, nós raramente, se é que alguma vez, quebramos um mandamento. Nosso pecado sempre envolve a quebra de vários mandamentos ao mesmo tempo. Além disso, nossos pecados contra a segunda tábua da lei, geralmente, são uma falha em guardar a primeira tábua da lei de Deus. Quando nós lidamos com isso, nós percebemos que normalmente quando pecamos contra o nosso próximo, isso se dá porque nós já estamos pecando contra Deus. O nosso relacionamento com Ele já está quebrado e por isso facilmente nós pecamos contra o nosso semelhante.
Em segundo lugar, veja o final do versículo 16, por favor, de Levítico 24. O final do versículo de número 16 diz o seguinte: Deus deixa claro que a mesma punição em relação à blasfêmia, a mesma punição deve ser aplicada tanto para estrangeiros quanto para naturais na terra de Israel. Em outras palavras, não importaria se uma pessoa era israelita, sangue puro, e blasfemasse, ou se fosse um estrangeiro ou residente na terra. Ambos, se quebrassem o mandamento, falhando e amaldiçoando o nome de Deus, deveriam encontrar a pena de morte, deveriam encontrar a mesma punição. Terceiro, observe no versículo 17, que Deus continua a fazer uma ordem geral relacionada à matança imoral. A pena de morte deve ser aplicada no caso de uma pessoa matar injustamente um ser humano, um semelhante. Esse princípio já havia sido estabelecido em Gênesis, reiterado em Êxodo, e agora novamente em Levítico você tem um reforço. Um homem que tira a vida do seu próximo de forma injusta, ilegítima, ele deveria pagar com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, porque estava tirando a vida de alguém que foi feito igualmente a ele, imagem e semelhança de Deus. Quarto lugar, observe o versículo 18 que diz: agora, diferente da pena de morte por tirar a vida de um ser humano imoralmente, injustamente, se alguém injustamente tira a vida de um animal, a pena será uma restituição proporcional. Qual é o ponto aqui? Notem, Deus queria lembrar ao povo que a vida humana sempre valerá mais do que a vida de um animal. Se uma pessoa fosse privada de seu animal, isso não exigia que o sistema de justiça estabelecido por Deus aplicasse pena de morte pela morte daquele animal. Mas para garantir que a pessoa fosse curada novamente, a restituição deveria ser feita pelo mal realizado contra aquela pessoa e o seu sustento também ofertado por conta do animal que havia sido morto. E aqui, irmãos, o Senhor estabeleceria uma distinção muito clara, repito, entre o valor humano e o valor de um animal. Nossa cultura hoje, infelizmente, não entende mais isso. Às vezes a gente acha engraçado, mas o que está acontecendo em nossa cultura é algo terrivelmente absurdo. Nós estamos chamando animais de gente. Nós estamos nos referindo a eles como se fôssemos pais, como se eles fossem filhos. Isso não é brincadeira. Animais estão sendo levados em carrinhos de bebê, em Moisésinhos. Animais estão sendo tratados como aqueles que são recebidos na mesa e comem na mesa com os seus donos, que na verdade não são, eles são parte da família, mas de uma forma estranha. Eles estão sendo vistos como se fossem pessoas, mas não são. E isso, sem percebermos, rebaixa o valor do ser humano e eleva o valor de um animal. A Escritura nos ensina como nós devemos lidar com os animais. Deus fez animais domésticos. Nós podemos amá-los como animais, mas nunca como seres humanos. A nossa sociedade está perdendo os seus limites, e não é sem razão que nós já estamos vendo na Europa, não mais somente paradas gays, mas paradas pet, onde seres humanos estão pedindo leis e direitos para os governantes para poder se relacionar intimamente com seus animais. A vida humana perde o seu valor, a vida animal vai substituindo o valor da vida humana. Quem projetou diabolicamente tudo isso? Lembrem-se, eu já falei isso mais de uma vez para vocês, a ordem da criação: Deus, homem, mulher,
animais. O que é que a serpente faz quando convence o homem e a mulher do erro? Animais, mulher, homem, Deus. Existe algo estranho na relação que nós estamos vendo hoje? No valor que está sendo dado sempre primeiramente aos animais, ou à criação, por assim dizer. Depois a mulher, no sentido de que o homem tem sido visto cada vez mais como algo ruim e perverso para a sociedade. É feio ser homem, é feio se afirmar hoje como homem, é feio se posicionar como um homem. Até mesmo nas igrejas hoje é algo absurdo. Por que só os homens devem fazer o que devem fazer? Porque Deus disse que tem que ser assim, ora bolas. Mas o que é que acontece hoje? Animais, mulher, homem, Deus. Quem é rejeitado no final de tudo quando a ordem da criação é pervertida? Quando as coisas deixam de funcionar como deveriam funcionar. Não é sem sentido que Deus então estabelece leis que, se os homens observassem corretamente, nós experimentaríamos de fato verdadeira justiça. Não o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, é tão absurdo, que tem gente presa, que pegou mais de 10 anos de cadeia, por conta de uma manifestação no dia 8 de janeiro, que se disse foi uma tentativa de golpe. Eu nunca vi uma velhinha com a Bíblia dar golpe em ninguém. Enquanto o estuprador pega uma penalidade menor em nosso país. Isso não é justiça. E nunca será. Mas quando o direito é pervertido, quando as leis são pervertidas, os homens praticam iniquidade. Quinto lugar, observe então nos versículos 19 e 20, que nós chegamos a lex talionis, ou a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Agora, muitas vezes, quando nós ouvimos essa lei sendo referenciada, como eu disse, a maneira como se ouve essa lei sendo explicada é que é uma lei que permite ou comanda, ordena a vingança, uma vingança brutal e sangrenta, mas isso está errado. Deus nunca ensinou isso em sua palavra. E toda vez que essa frase é usada, notem, olho por olho, dente por dente, é a maneira de Deus dizer que a punição deveria ser proporcional ao crime. Você não pode tirar o olho de alguém, metaforicamente falando, que custou um dente a outra pessoa. A lógica é essa, porque um olho é mais valioso do que um dente. Nem você pode tirar o dente de alguém, metaforicamente falando, se isso custar o olho a outra pessoa, porque um dente não é tão valioso quanto um olho. É o que Deus está querendo dizer aqui. Não, se alguém cometeu um crime que custou um olho a alguém, metaforicamente, então a punição deve ser equivalente, proporcional. Olho por olho, não olho por dente, ou dente por olho, mas olho por olho e dente por dente, ou seja, deveria haver punição proporcional ao crime cometido. Então, esta é uma lei que não visava incitar jamais a vingança, mas contê-la. Porque no Antigo Oriente Próximo, na cultura da época, nos dias de Moisés, a vingança era algo desenfreado e fora de controle. Deus então vai dar leis para o seu povo, governar bem e controlar tudo isso. Veja, ainda hoje a vingança em nível global toma proporções absurdas quando as leis de Deus não são aplicadas corretamente. Moisés não estava encorajando vingança brutal de maneira nenhuma, nem muito menos Deus. Deus estava colocando freios em tudo isso ao exigir que a punição fosse proporcional ao crime, adequada ao crime cometido. Portanto, os outros casos que nós vamos encontrar seriam regulados por esse mesmo princípio. Sexto e penúltimo lugar, Deus então
nos leva ao versículo 21, observa, e diz uma sexta coisa: é por isso que deve haver uma distinção entre a morte de humanos e animais, por conta desse princípio, olho por olho e dente por dente. Um humano é mais valioso do que um animal, e então deve haver uma distinção na punição relacionada à morte de humanos e à morte de animais. Pegue o cachorrinho agora que foi maltratado por uma empresa aérea em seu transporte e acabou morrendo. Deveríamos tratar então os homens que erraram em proporção igual a homens que tiram a vida de outros homens, e então disséssemos assim: vamos matar esse criminoso porque deixou o meu cachorrinho morrer? O que Deus está estabelecendo é: não, a vida humana é mais importante que a vida animal. Deve haver punição proporcional, mas nunca aquela semelhante quando alguém comete assassinato e tira a vida injustamente do seu próximo. Porque o homem é imagem de Deus, os animais são criaturas de Deus, não são imagem e semelhança do Criador. Finalmente, observe o versículo 22. Nesse versículo, irmãos, Deus então diz: Moisés, deve haver justiça igual para todos. Em Israel, tanto o estrangeiro quanto o natural deveriam ser tratados sob a mesma rubrica da lei. E então aqui você vai ver Deus anunciando que deveria haver um padrão que não poderia ser quebrado. Essa é a grande explicação das instruções que nós temos aqui. E eu espero que você tenha compreendido que, por vezes, o que se diz sobre a lei de Talião, quando se cita o livro de Levítico, é totalmente equivocado ainda hoje em nossos dias. Mas nós precisamos da aplicação. Terceiro e último ponto aqui para a gente. Novamente eu trago para vocês o que é que a gente deve fazer com esta passagem. Jesus estaria anulando esta passagem no Novo Testamento? A resposta é absolutamente não. O princípio da punição apropriada para um crime específico continuaria no Novo Pacto. Você vai perceber isso, inclusive, quando o próprio apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo ensinam que nós deveríamos nos submeter às autoridades constituídas, que o poder da espada pertence aos governantes para que refreiem o mal, a fim de que os cidadãos de bem vivam em paz. A questão não é se eles aplicarão corretamente a justiça, porque os homens podem cometer injustiças e vão responder diante de Deus, mas se os atos humanos deveriam anular aquilo que Deus diz. O nosso problema, irmãos, por vezes é esse: nós queremos assumir o lugar do legislador, nos achamos mais sábios do que ele. Isso cansa às vezes, não é? A Bíblia diz: olha, é isso aqui, mas a gente diz: mas é melhor que seja do jeito que a gente quer. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus dá, por exemplo, aos cidadãos livres, esse é um princípio bíblico, legítima defesa. Isso sempre existiu. Mas aí, quando nós, como cristãos, somos influenciados no Brasil, a gente vai dizer: isso nunca vai funcionar no Brasil, porque você sabe, imagine um brasileiro querendo agora tirar licença e portar arma, enfim, isso não vai dar certo. Eu vivi a década de 80, meu pai tinha 2 armas em casa e nunca matou ninguém, armas legalizadas. Os bandidos pensavam 2 vezes naquela época em entrar em uma casa, porque sabia que no mínimo um pai de família ia ter uma arma para defender sua família. Hoje eles entram como querem. Por quê? Porque nós somos desarmados. Desarmados, nós não temos poder nem para resistir às injustiças ou à tirania. Vamos tentar dar golpes de Estado com Bíblias na mão. É o que dizem, né? Mas é mentira. Então, o Novo Testamento não anula esses princípios, não anula até mesmo a pena de morte para crimes
de morte. Não. É um engano acreditar que a Escritura no Novo Testamento vai negar isso. Mas o que Jesus aborda no Sermão do Monte é o mesmo que Deus está tratando em Levítico. Veja, nós não podemos usar de forma errada um mandamento específico. O uso do mandamento dado por Deus para perpetuar a vingança e minar nossa responsabilidade de perdoar, não é autorizado por Deus, pois em Levítico ele vai ensinar um princípio que Jesus vai citar nos evangelhos: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Lembram? É em Levítico que a gente encontra esse princípio dado por Deus. Mas aí vejam comigo a última seção, olhem para o versículo 23. Moisés fala aos filhos de Israel, e eles trazem aquele jovem que amaldiçoou o nome do Senhor para fora do acampamento, e ele então é executado. Há uma penalidade capital aplicada a ele, e ela é por meio de apedrejamento. Ele é morto com pedras que são atiradas contra ele. Você então encontra a história, a ilustração da santidade de Deus e a palavra de Deus dada a Moisés e ao povo de Israel. E finalmente então a disciplina no versículo 23 que o Senhor havia designado fosse executada pelo povo de Deus em resposta ao seu mandamento. Por que essa aplicação é importante para nós nesta noite? Eu queria aqui fazer uma pausa com vocês por um momento, enquanto nós encerramos o sermão de hoje, dizendo o seguinte: vocês lembram qual foi a acusação levantada contra Jesus pelos anciãos de seu povo? Vocês lembram qual foi a acusação levantada contra o Senhor Jesus, que o levou perante o sumo sacerdote e resultou em uma pena de morte, naquela época a mais cruel, uma condenação na cruz? Ele foi acusado de blasfêmia. Jesus foi acusado de amaldiçoar o nome de Deus. Mas claro, irmãos, a ironia em tudo isso é que ali estavam os verdadeiros blasfemadores acusando o Filho de Deus de blasfêmia, e mesmo assim ele morreu. Nós vimos hoje em João capítulo 8 isso, Jesus falando a verdade, a luz se revelando aos corações dos homens, mas eles sendo tomados cada vez mais de ódio, de ira. E quanto mais eles diziam que ele era um inimigo da fé nacional, que ele era um homem endemoniado, e o acusavam de blasfêmia, eles mesmos estavam blasfemando contra o Senhor. Mas mesmo assim, ele decidiu morrer. E a pergunta é: por que ele decidiu morrer por um crime que não cometeu? Porque ele sabia que a blasfêmia merece a morte. Porque ele sabia que estaria morrendo por blasfemadores, assim como eu e você. Porque ele sabia que quando quebramos qualquer mandamento da lei de Deus, nós insultamos e amaldiçoamos o nome do Senhor. E é por essa razão, irmãos, que embora esta passagem de fato destaque a santidade e o julgamento de Deus sobre um jovem, ela destaca ainda mais para nós a sua maravilhosa graça. Porque ele, o Pai, não pouparia o seu filho puro, santo, justo, para morrer por gente como nós, blasfemadores,
como eu e vocês. Há ou não há graça em um livro como o de Levítico? Há ou não há a imagem preciosa ou a figura gloriosa de um cordeiro preparado antes da fundação do mundo para morrer pelos nossos pecados e derramar o seu sangue por seu povo? Deus estava preparando todo um caminho para que o seu povo jamais confiasse em si mesmo, mas descansasse em sua promessa, na garantia que Ele mesmo daria, de que mesmo sendo considerado maldito e chamado de blasfemador, o seu filho decidiria de uma vez por todas morrer pelos pecados de seu povo. Você consegue entender o que acontece aqui toda vez que a gente se reúne para adorar o Senhor? Ele perdoa constantemente a nós. Ele nos vê às vezes fazendo mal uns aos outros, porque primeiramente nós o rejeitamos, quebramos os seus mandamentos, e aí livremente nós fazemos mal uns aos outros, e Ele olha para nós, e Ele sabe que tudo isso é blasfemo, amaldiçoa ao seu santo nome, mas Ele nos lembra: mesmo assim eu decidi morrer por vocês. E naquela cruz eu me fiz maldição no lugar de vocês. A gente não entenderá jamais a respeito da graça de Deus se a gente não compreender o significado de fato de quem verdadeiramente nós somos, e que não há realmente nenhuma justiça em nós, senão a justiça aliens, a justiça alheia, aquela que vem dos céus, de Cristo, para nós, porque se não fosse de outra forma, jamais haveria para nós verdadeira salvação. Vamos orar. Senhor Deus, concede-nos visão para ver nosso pecado mais uma vez nesta noite e ver então a provisão que Tu fizeste, a provisão justa, a provisão misericordiosa em Teu Filho, nosso Salvador. Concede-nos, ó Senhor, a graça de confiarmos nele. E tendo confiado nele, ó Deus, dá-nos mais e mais um coração para que o Senhor diga para nós o que é certo e o que é errado, a fim de que possamos viver de acordo com os Teus mandamentos, a fim de que possamos descansar sempre em Tua maravilhosa graça, revelada a nós em Jesus Cristo. Nós pedimos isso em nome dEle, Jesus, o nosso Senhor. Amém.